Como uma boa pisciana que é, Demet disse que sonhar não é apenas um detalhe na vida dela, é a base de tudo. Vive sonhando. E ela, inclusive, que está prestes a completar mais uma volta no sol, né? Ela vai ficar um ano mais experiente este mês, em poucos dias. Deu uma entrevista super legal para o Based em Istambul. E hoje nós vamos conferir tudo, ou pelo menos as partes mais importantes, que ela concedeu nesta entrevista, onde ela apareceu com aquele estilo gótico, né? Sem sobrancelhas, arte, tá, meninas? Sei que não faz muito parte do gosto popular de todo mundo, mas é arte. Então, se você gosta de saber tudo sobre Demet Özdemir, já deixa aí seu like, se inscreve aqui no meu canal e não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. Você sonha muito? Demet disse que passa a maior parte do tempo dela sonhando, mas não é aquela pessoa que tipo fica no mundo da lua, sabe? Ou usa o sonho, a imaginação para fugir da realidade. Sonhar para ela traz sentido para a vida. Quando eu era mais jovem, gente, eu sonhava bastante. Hoje em dia já nem tanto. Tô vivendo aí um dia de cada vez, né? Quando ela fala sobre autorrealização, ela se distancia daquela ideia de sucesso, fama, poder, reconhecimento, sucesso profissional, reconhecimento do público. Ela traz mais o sentido de propósito, né? De saber por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo. Não tem relação para ela com vida profissional, status, números. É sobre entender o porquê está aqui no mundo, o que ela está fazendo. Ela também fala muito sobre consciência, sobre empatia, sobre conexão, sobre competir consigo mesma e não com os outros. É sobre aquilo de você se esforçar para ser uma melhor versão de você mesmo, não melhor do que os outros. Portela, filósofa, fala muito sobre isso. Ela é uma pessoa decidida, corajosa, mas ela fala que o medo sempre esteve presente na vida dela e é o medo quem a faz dar o ponto de partida. É enfrentando, é indo em direção, é que ela descobre a sua coragem. Então a coragem para ela não vem antes do medo. Vem o medo e o medo é que faz ela ser uma pessoa corajosa. E aí, em relação a algumas perguntas pessoais, a Demet respondeu: o que é mais difícil? Se tornar Demet Özdemir ou continuar sendo Demet Özdemir? Ela fala que em momento algum da vida dela, o objetivo era se tornar Demet Özdemir, uma marca. Pelo contrário, ela diz que está constantemente em um caminho de retorno à sua própria essência. E é aí que ela cita, né, se reconectar com a criança interior dela, numa maneira de não se perder de si mesma. Ela fala também sobre confronto, entender quais são as suas falhas, aonde ela precisa melhorar, que tudo isso não a incomoda, reconhecer que ela é humana, que tem erros. E sim, isso traz para ela mais sentido na vida, reconhecer e honrar a sua jornada. E aí um detalhe curioso sobre Demet Özdemir, que também fala muito até das características de uma pisciana, e que talvez seja algo que somente as pessoas mais próximas a ela saibam que ela tem isso. Ela minimiza problemas. Você conhece alguém aí que faz isso? Meu marido. Gente, meu marido é igualzinho. Não tá caindo não. Mas ela disse que ela minimiza os problemas, mas para passar tranquilidade, para então conseguir enxergar uma solução. Ela não entra em desespero, sabe? Quando alguma coisa está acontecendo. Então ela minimiza aquilo, meio que uma defesa, para então ter energia para buscar uma solução. Ela fala, né, que não é uma negação, né? É um mecanismo de defesa. Bom, esses foram alguns trechos da entrevista que eu achei mais importante trazer aqui. Já acompanhamos já há muito tempo as entrevistas da Demet Özdemir e esse daqui são alguns pontos novos sobre ela. Comenta aqui embaixo o que você achou e se você também é do time sonhadora. Um beijo, meninas, vejo vocês no próximo vídeo.